inteiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Capítulo 5. Cura e integridade. O segundo, a voz por Deus. 8º parágrafo na página 82. O Espírito Santo é o teu guia na escolha. Ele está na parte da tua mente que sempre fala a favor da escolha certa, porque fala por Deus. Ele é a tua comunicação remanescente com Deus, que podes interromper, mas não podes destruir. O Espírito Santo é o caminho no qual a vontade de Deus é feita, assim na terra como no céu. Tanto o céu quanto a terra estão em ti, porque o chamado de ambos está na tua mente. A voz por Deus vem dos teus próprios altares a Ele. Esses altares não são coisas, são devoções. No entanto, tu tens outras devoções agora. A tua devoção dividida te deu as duas vozes e tens que escolher em que altar queres servir. O chamado a que respondes agora é uma avaliação, porque é uma decisão. A decisão é muito simples. Ela é tomada tendo por base qual é o chamado que tem maior valor para ti. O chamado a que respondes agora é uma avaliação, porque é uma decisão. A decisão é muito simples, ela é tomada tendo por base qual é o chamado que tem maior valor para ti. Chamado ora do Espírito Santo, ora do ego. O Espírito Santo é o teu guia na escolha. Ele está na parte da tua mente que sempre fala a favor da escolha certa. Então, a escolha certa é feita se a gente escolher pelo Espírito Santo, né? Mas, igual o senhor tinha dito antes pra gente, quanto tempo que a gente devota ao Espírito e quantas coisas do mundo, né? Até com aquele exemplo dos 10%, né? Dos 10% da quaresma, que seria 10% do ano, ou um investimento da gente de tempo e tudo. E parece que no final desse parágrafo, o que tem a dizer aqui é que o que a gente mais reforça na mente, se é a parte do andar de cima ou do de baixo, e que a decisão sempre é tomada no qual que tem mais valor para a gente. Então eu acredito assim que se a gente devota mais às coisas do mundo, às coisas do ego, tem mais valor para a gente, ou se pro Espírito, as coisas do Espírito, a decisão fica mais fácil se a gente devota mais tempo ao Espírito. O Espírito Santo é a escolha certa, né? Então, esse exercício que fizemos durante a semana, de pedir a presença do Espírito Santo, que nada mais é do que a gente subir para o andar de cima, né? Tipo assim, deixa eu subir aí, né? Porque enquanto a gente está nesse andar de baixo, nessa mente de baixo, o que vai pesar é o que está embaixo, porque aí vale a lei da gravidade, né? Que a gente desce e começa a dar valor àquilo que a gente está vendo, né? Então, se você pegar para uma pessoa, falar com ela sobre um curso em milagres, para uma pessoa que não está interessada nisso, ela não dá valor para isso, ela não vai dar um centavo por isso, né? E para a gente é uma coisa que nós valorizamos muito, né? Então, desta forma, aquilo que nós valorizamos, ou seja, onde está o teu investimento, está o teu coração,
é o que ele está dizendo, nós ainda devotamos muito, nós ainda colocamos a nossa devoção, porque ele diz, o altar não é coisa, é devoção. Né? Então, em que altar nós estamos depositando a nossa devoção? No altar do mundo ou no altar do Espírito? Então, o que é que está nos chamando? Em que nós acreditamos? E é nisso que nós temos que pensar, então, a respeito, porque isso eu sempre, e acho que vale a pena reforçar mais uma vez, escolher o Espírito Santo não é abrir mão do mundo, mas escolher o mundo, certamente a gente abre mão do Espírito Santo. Então nós não temos que abandonar o mundo. Isso não precisa acontecer de você abandonar as coisas do mundo. Tipo aquilo lá, deixa tudo que você tem e siga-me. Não. Basta escolher o reino e tudo mais te será dado por acréscimo. Mas a nossa dificuldade, eu creio que é justamente essa. Mas daí, o que eu vou fazer? Se eu escolher isso, eu vou ter que entregar meu carro, eu vou ter que entregar minha casa, eu vou ficar sem nada, eu vou ficar um andarilho, vou ficar andando na rua sem saber para onde que eu vou, né? De que eu vou viver. Então, o nosso medo de perda das coisas do mundo, ele está mais forte. Então, nós nos devotamos mais às coisas do mundo. Né? Então, à medida que nós vamos buscando a cura, né? Nós vamos curando o nosso medo, nós vamos curando o nosso medo da perda do corpo, das coisas, e vamos colocando a nossa fé no Espírito. E o Espírito provê tudo. Por que é que nós não conseguimos acreditar nisso? É a falta de fé. Então, Jesus contou uma outra história que ele disse assim, olhai as aves do céu e os lírios do campo. As aves do céu não trabalham, os lírios do campo não tecem. Né? E nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu um tecido tão perfeito, tão, né, como o tecido dos lírios do campo. Né? E você acha que Deus ia deixar o filho dele? Né? Você acha que Deus ia abandonar o filho? Né? As aves do céu vão morrer, os lírios do campo vão ser queimados, né? O Filho de Deus não. Você acha que ele ia abandonar você se você colocar a tua fé nele, a tua devoção nele? Então, curar é estender a fé. Eu lembrei muito hoje do Antônio do Chile. Eu estava aqui fazendo um reiki lembrando do Antônio do Chile. O Antônio do Chile, eu conheci ele num congresso do yoga que fomos convidados a participar. E ele era uma pessoa que tinha muita sabedoria. E depois ele veio do Chile para participar do congresso, e alguns meses depois eu soube, porque alguém me contou, que ele tinha sido diagnosticado com câncer. E todas as pessoas que conheciam ele, porque ele praticava yoga e pertencia a essa escola de yoga que promoveu o congresso, ele participava lá há muitos anos. Então todas as pessoas começaram a dizer, meu Deus, vem aqui, que aqui tem uma pessoa, tem um centro de cura do câncer. Começaram a oferecer todas as possibilidades alternativas para ele. Porque faz isso, faz aquilo, faz tal coisa, faz não sei o quê. E aí me disseram que ele agradecia a todos e dizia, não, eu fiz yoga a minha vida inteira. A minha fé está que eu vou, através da yoga, eu vou alcançar o céu. Né? Por isso que eu estou nisso. Né? Então estou fazendo todas as práticas, estou
fazendo tudo certinho durante todos esses anos. Agora, eu vou entrar no desespero e vou me jogar para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para curar o corpo? A minha fé não está no corpo. A minha fé está em Deus. E não foi. E morreu. Vejam que lição que eu aprendi com ele. Ele aprendeu a cura. O que é a cura? Curar da crença de que nós temos que salvar o corpo, que é o corpo que tem que ser curado a qualquer custo. Que é o corpo que tem que ser salvo a qualquer custo. E ele, ao que me pareceu, curou-se completamente. Então, para mim, é Santo Antônio. Por quê? Porque São é aquele que curou a crença equivocada. As crenças todas, resumindo, numa palavra, a crença equivocada que deriva todas as outras crenças equivocadas. De que nós somos o corpo e que o corpo é o nosso altar, porque nós devotamos todo o nosso investimento no corpo e nas coisas físicas e materiais. Ele, como a gente aqui, tinha aprendido que o corpo é apenas instrumento de aprendizado e que não tem valor, tem utilidade. Utilidade como instrumento de aprendizado. Então, se essa utilidade como instrumento de aprendizado serviu durante sua estada no corpo para aprender a curar-se da crença de que a matéria é o que tem valor, então ele se curou. E se curou. Sanou. Santificou. Então, não é que a gente tem, se tem uma doença, eu não vou procurar recurso. Não, você pode procurar, não tem nada que impeça, não tem nada que diga que não. A lição que ele deu foi uma lição de fé. E aqui nós aprendemos que curar é ser feliz. Curar é estender a fé. E o Santo Antônio estendeu essa fé. E eu compreendi o valor da extensão da fé. O corpo do Antônio foi. A santidade permanece. Porque ele a estendeu, porque ele soube colocar a fé e a devoção no altar correto. Então, quando aqui ele diz, você ainda tem muita devoção pelas coisas materiais, né? A tua devoção ainda está muito dividida, né? Você ainda não sabe em quem você se devota, não quer dizer que você tem que abrir mão de todas as coisas. Quer dizer que você tem que olhar o quanto, como está a sua devoção ao altar de Deus. Que o altar não é coisa, é devoção. Não é uma coisa, é a tua devoção. A que você se devota. E aí tem a ideia, como o Wagner lembrou, do dízimo. Né? 10% do seu tempo você tem devotado àquilo que você acredita. Você tem devotado isso ao seu altar, porque quando você dá o dízimo, não é para Deus que você está dando. É para você mesmo. Você está tirando 10% do seu tempo para você fortalecer a fé. E a nossa mente divaga. Porque se você vai numa palestra, daqui a um pouco você pega uma palavra e viaja naquela palavra. E quando você volta já passou 5 minutos, o resto você nem sabe o que aconteceu. Você vai numa missa, numa celebração religiosa, a tua mente viaja e vai embora. Quando volta é quando alguém lhe chama a atenção. Né? E aí você volta, o que está acontecendo? Né? Então a nossa mente é muito dispersa. Então esse 10% é para treinar a mente, para ela ficar concentrada naquilo que estamos fazendo. Você vai fazer uma leitura do livro, você começa a ler, daqui a um pouco você não lembra mais, porque você leu uma frase e na segunda você ficou lendo
feito um robô, e não lembra mais o que foi lido, porque sua mente foi, viajou, você continua lendo, mas sua mente não está ali, só estão os olhos. Então, eu lembro sempre dos monges que a gente encontrou nos caminhos por onde a gente tem andado, que eles pegam o livro deles e ficam lá. Hoje ainda lembrei para um amigo que esteve aqui, né, um caso que a gente encontrou um monge no aeroporto de Delhi, nós íamos ficar 5 horas lá esperando o voo porque ele atrasou. Ele ficou o tempo todo lendo sem parar. E eles leem em tom audível para si mesmos. Eles não ficam só com pensamento, não ficam só lendo mentalmente, eles leem, falam e ouvem, que é para apurar a concentração, para concentrar todos os sentidos naquilo que está fazendo. Então, eles têm que ouvir o que estão dizendo, eles têm que tocar aquilo que estão lendo, eles têm que falar para poder ouvir, eles têm que olhar. Então, eles aplicam 3 sentidos: a visão, a audição e o tato, para aprimorar a concentração, para realmente conseguir alcançar alguma coisa. Porque a mente dispersa muito. Então, é 100% do tempo. Eu acho que o dízimo, eles trabalham no mundo. Bom, eles podem fazer isso, lá eles podem. Né? Esse mesmo amigo que esteve aqui hoje, ele disse, olha Jorge, nos Estados Unidos as pessoas fazem grandes doações para as universidades, porque eles aprenderam lá naquela universidade, em função do aprendizado e da estrutura e de tudo que foi oferecido, né, eles são em gratidão, quando eles têm sucesso, eles retribuem fazendo doações. E eles doam para as instituições. Aqui a gente não vê nada disso. A nossa mente aqui é totalmente diferente. Né? Ele disse, pois é, aonde a gente foi lá nos Himalaias, também a gente vê isso. Né? Porque nós íamos lá, os monges estão lá nos mosteiros, rezando o tempo inteiro, mas aí eles saem dos mosteiros. Tu encontra os monges andando pela cidade, tu encontra o monge com o celular melhor que tem. Você encontra o monge no avião, ele está na primeira classe. O que eles se sustentam? Eu perguntei. Ora, o povo dá para eles. Sim, mas eles compram o melhor celular, vão em primeira classe, claro. São eles que dão sustentação energética para nós. Por isso é que a gente faz isso. E aí o amigo disse, eu acho que nós estamos longe de alcançar essa compreensão. Então, aqui a gente chama os sacerdotes de ociosos, porque eles não fazem nada. Então, essas compreensões que nós temos são difíceis aí. Eu fui numa palestra de um indiano, o Swami, que veio dar uma palestra. Aí o Swami, ele fez a palestra, depois ele disse, olha gente, tem uma caixinha ali na saída. Né? O Swami, ele precisa pagar a conta do hotel. Quando o Swami veio para cá, ele pegou táxi. Para voltar, talvez ele pegue uma carona, ou então ele pega um táxi para voltar para o hotel. Daqui, o Swami vai viajar para São Paulo, para dar outra palestra. Então, a caixinha está ali. Aí Raquel e eu estávamos lá, e a palestra foi boa, né? Aí nós botamos R$50 na caixinha. Uma pessoa muito rica, que era conhecida da gente, chegou para nós, Jorge, tu tem troco para R$5? Eu disse, para R$5 para quê? Não, eu ia botar R$1 na caixinha. Eu disse, deixa de... Você não entendeu a palestra? Você não ouviu o que o cara disse? Com R$1 ele não vai nem até ali a esquina a pé. Então, que compreensão que a gente tem das coisas. Não, a palestra foi ótima, eu gostei muito. Mas não aprendeu nada. Por quê? Porque a devoção, o que ela dá mais valor? O aprendizado que ela teve na palestra ou ao dinheirinho que ela tem no bolso? Nesse momento, é o dinheirinho que ela tem no bolso.
Uma vez nós estávamos em Belém do Pará, e lá tem o Círio de Nazaré, né? Mas nós não fomos nessa época. Mas nós fomos lá visitar a Basílica, para conhecer. E entramos, e quando entramos estava começando uma missa. E aí ficamos lá. Tinha muito pouca gente na missa mesmo. Mas o sacerdote lá, ele fez um sermão muito interessante. Eu gostei muito, aprendi bastante. E na saída tinha uma pessoa lá com a caixinha lá para as doações. A gente só via moedinha cair. Pelo som não era moeda grande não, né? E aí nós também fizemos uma contribuição lá de dinheiro, o cara regalou os olhos. O senhor tem certeza que é tudo isso? O senhor quer troco? Não. Valeu tanto para mim, que isso é pouco, né? Então, vejam, a lei diz, aquele que mais tem, mais lhe será dado. Aquele que menos tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Então, quando você acha que você não tem nada para dar, quando você acha que você não tem nada para dar, é porque você está na falta, né? Até hoje eu mandei acho que mandei para o nosso grupo lá também, né? De que as bênçãos, né? Elas são dadas às mãos que dão. Porque dar e receber é a mesma coisa. E como é difícil a gente aprender isso. Então, por isso, né, que a pessoa que começa a se dar conta que dar e receber é a mesma coisa, ela também não retém nada para si. Por quê? Porque quando você recebe uma inspiração de uma coisa muito boa, o que você faz? Ah, vou guardar isso para mim. Um dia eu posso ganhar alguma coisa com isso, né? Você não dá. E aí quando você não dá, eu sou o bambu por onde passa a canção, eu sou a flauta de bambu por onde passa a canção, aquilo fica entalado ali. Não vem outro. Então, outra vez, as bênçãos do céu são dadas às mãos que dão. Se você recebe uma, e a gente recebe o tempo inteiro, está recebendo, mas se a gente recebe uma inspiração e não dá aquilo, fica para ti, aquilo não vai adiante. E se não vai adiante, está entalado. Se está entalado, não passa mais nada. Então está entupido, tem que desentupir o canal. É dando que se recebe. Então a gente chama o Espírito Santo, mas a gente não quer estender nada do que a gente sabe, né? A gente recebe uma inspiração e não estende, né? Então, aí não vem. Aí a gente chama o Espírito Santo, ele está lá tentando passar, mas o canal está bloqueado. Porque quando você recebeu alguma coisa, você não passou adiante. Então é isso que nós temos que pensar. Tá? Então, vamos tentar passar adiante tudo que nós recebemos, e vocês vão ver como isso vai fluir. Tá? Isso vai fluir. E como é isso que nós recebemos? Quando aqui a gente recebe uma inspiração durante o nosso curso, né, como é que a gente vai passar isso para frente? Eu já falei, o Espírito Santo pode inspirar você de milhares de maneiras, né? Mas nós, se você não tiver uma inspiração própria para fazer isso, nós temos aqui aquele livrinho, né, que faz a divulgação do curso de milagres, né, que a mensagem está bonita e ajuda a divulgar os cursos, as atividades nossas. Então, pega uns e ajuda. Tá? E quando você tem uma inspiração própria, como é que a gente pode fazer? Por quê? Porque chegar e dizer para a pessoa que não está interessada, nós já vimos no início, não adianta, porque ela não está interessada. Então, o que a gente tem que fazer? O próprio curso nos ensina. Coloca alguma coisa boa do lado dela, né, e deixa ela decidir se ela quer aquilo ou não. Tá? Então, nós colocamos aqui, por exemplo, um livrinho na caixinha de correspondência do prédio. Né? No dia seguinte, nós fomos entrar no elevador, tinha um livrinho no lixo, né, na lixeirinha. A Raquel viu, juntou, jogaram no lixo. Ótimo, não tem problema, essa pessoa não escolheu. Tá? Uns 2 dias depois, uma pessoa me ligou do prédio,
Puxa vida, recebi aquele livrinho, que dádiva aquilo, que aprendizado, como eu gostei de receber aquilo. Né? Que coisa maravilhosa, aquela mensagem. Né? E aí ela viu que tinha curso. Ah, Milagres, vocês têm curso aí também, né? Qualquer dia eu vou. Não veio ainda. Né? Ainda. Né? Mas qualquer dia ela pode vir. Né? Por quê? Porque ficou uma sementinha. Né? E tem a parábola da semente também, né? Se você coloca a semente numa terra fértil, se você coloca, né? Você semeia, né? Se a minha função é semear, eu faço isso. Se vai ter colheita depois, quem vai colher, se vai germinar, se não vai, isso é o outro que vai cuidar, isso não é a minha função. Então eu não vou me preocupar com a colheita, eu vou me preocupar com o semear. E é isso que a gente faz, então, semeia. Né? De alguma forma, isso pode um dia dar um resultado. E se a gente conseguir que uma pessoa mude a sua compreensão a respeito de alguma coisa, já melhorou muito. Por quê? Nós estamos aqui todos querendo ir para o céu. A gente está se esforçando para ir primeiro, mas a gente não entra sozinho. É todos juntos. A gente fica esperando e torcendo para os outros virem também. Né? Olha, a gente está na porta aqui, mas está faltando alguém. Né? É como pegar um ônibus para fazer uma excursão todos juntos. Quando falta alguém, a gente fica esperando e procurando a pessoa. Olha, faça a contagem, está faltando um. Né? O ônibus não vai enquanto não achar a pessoa, né, que está faltando. E assim é ir para o céu também. Então, quando alguma pessoa muda um pouquinho a compreensão, nós estamos mais perto do céu. E você não precisa dizer nada, não precisa fazer nada. Só entregar. Ah, um livrinho para você. Pronto. Ou bota lá, se você mora em prédio, na caixinha de correspondência do prédio. Se jogarem fora, não tem importância. Pode ser que o lixeiro ache. Não importa quem. E se ninguém achar, se for para o lixo, ele se transforma em pó e volta novamente de outra forma. Tudo retorna de outra forma. É assim que funciona. O amor sempre retorna, às vezes de outra forma. Então não importa. Aquilo que você faz com amor, sempre retorna. Não importa se a pessoa para quem você deu não quer. Vai retornar. Às vezes de outra forma, mas retorna. É só então fazer uma análise. O quanto eu estou devotando de mim em quê? Aí é a compreensão desse parágrafo. O mundo chama a gente. Né? Ele chama. Né? Você sai ali fora e vê alguma coisa, e diz, ai meu Deus, eu quero aquilo. Né? Ele fica te chamando. Aí tu te devota toda a tua energia para alcançar aquilo que você quer, né? Até você conseguir. Né? Então você vai se devotar para conseguir alcançar aquilo que você quer. Né? E aí você trabalha para ganhar o dinheiro, vai lá e adquire. É a tua devoção. E aí ele vai te chamar para outra coisa. E depois para outra coisa, e depois para outra coisa, e depois para outra coisa. Hoje alguém me mandou uma historinha do inseto, desses que voam, né? E ele estava voando e parou em cima de um lugar lá, acho que parou em cima de um ovo e ficou grudado. Um ovo cozido, um ovo frito, lá que estava no prato, ficou grudado. Aí ele rezou por Deus dos insetos, né? Ah, meu Deus, se você me liberar, eu vou me devotar para você. Né? E aí o cara foi lá ver o ovo e tinha aquele inseto. Ele pegou com a colher aquele inseto e jogou longe. O inseto, nessa jogada, ele foi limpando as asinhas no ar, né, contra o vento, se limpou, chegou lá, parou lá na grama e disse, depois dessa eu cansei. Mas amanhã, então, eu vou começar a minha devoção. Agora eu vou descansar um pouquinho. Casualmente, era um daqueles insetos que só vive um dia. E aí, o moral da história diz assim, e você, quantos dias ainda vai viver? Né? Você sabe? Né? Então, amanhã então eu vou começar. Né? E aí não começa nunca. Né? Até que não deu mais tempo. Né? Um dia eu estava fazendo um curso
era um curso em tarô. E um rapaz veio lá e disse para mim, Jorge, tudo bem que a gente tem que se devotar para o caminho, eu compreendi a coisa aí, mas é assim, eu estou casado, tenho filho, né? Agora então, primeiro eu vou me devotar agora a comprar uma casa, cuidar do meu filho, né? E depois ele teve mais uns 4 filhos, que eu fiquei sabendo, mas depois eu vou então me devotar, quando eu tiver uma casa, um carro, e o filho tiver educado, feito a universidade, aí então eu vou, né? Pode ser assim, porque aí vai ser o tempo certo para eu me devotar, para eu colocar essa minha devoção no Espírito. Digo, olha, pode, contanto que tu tenha certeza que vai viver até lá, né? Porque você não sabe. No momento que você disser, olha, eu estou com 30 anos, posso começar isso quando eu tiver 50? Sem dúvidas que pode. Mas tu tem certeza que vai chegar aos 50? Porque eu não tenho. Né? Eu não sei. Né? É a historinha do inseto. Então, um dia a gente tem que começar. Uma hora a gente tem que tomar essa decisão. Esse livro que a gente está compartilhando, estudo e interpretação, ele começou porque 2 pessoas tomaram essa decisão. Certo? Não, tem que haver um outro jeito, isso do jeito que está não quer mais. E isso, quando a gente toma essa decisão, vou repetir aqui, o maior medo das pessoas é que eles vão ter que abrir mão de todas as coisas do mundo. Mas daí eu vou ter que abrir mão da minha família, daí eu não vou mais poder ter carro, não vou mais poder ter uma casa, eu vou ter que eremitar lá numa gruta. Não, ninguém disse isso. O nosso equívoco está em pensar que se nós escolhermos o Espírito, nós vamos ter que abrir mão de todas as coisas do mundo. Enquanto isso é um grande equívoco, porque ele diz, escolha o reino e terás tudo por acréscimo. Então, não é que você tenha que abrir mão do mundo, é que você tenha que escolher o Espírito. Não é que você tenha que negar as coisas do mundo, é que você tem que parar de negar o Espírito. Coloque 10% da devoção no Espírito e isso vai equilibrar os outros 90%. Isso vai dar o ponto de equilíbrio para os outros 90%. Então, um dia temos que experimentar isso, para ver como é que isso funciona. Nono, a minha mente sempre será como a tua, porque nós fomos criados como iguais. Foi apenas a minha decisão que me deu todo o poder no céu e na terra. Minha única dádiva a ti é ajudar-te a tomar a mesma decisão. Essa decisão é a escolha de compartilhá-la, porque a decisão em si é a decisão de compartilhar. Ela é tomada pelo ato de dar, sendo, portanto, a única escolha que se assemelha à criação verdadeira. Eu sou o teu modelo para a decisão. Decidindo-me por Deus, eu te mostrei que essa decisão pode ser tomada e que tu podes tomá-la. Esse parágrafo é bem claro e direto, João. Então, realmente, ele é claro e assertivo, né? Porque ele diz, eu fiz a escolha por Deus, se eu fiz, você também pode. Por que não? Todas as imagens dos santos, quando você vai numa igreja católica que tem imagens de santos, eles servem para lembrar você exatamente isso. Santo é aquele que sanou a crença equivocada, sanou o erro, que se curou, né? Que santificou, que está curado. Né? Então, a mensagem que a imagem nos traz no santo é, ele conseguiu, você também pode. E cada um mostra um caminho. É claro que às vezes está muito associado à crença equivocada de que o caminho é pela dor. Ah, porque ele foi um mártir, porque ele sofreu, porque ele isso, porque ele aquilo. Ah, isso não precisa ser assim. Você não precisa sofrer. Tá? A santidade é uma alegria. Tá?
Sofrimento no mundo todos nós temos, mas não é o sofrimento que nos cura. O que nos cura é a cura do sofrimento, é sairmos dele. É a saída do sofrimento. Isso é a cura. A cura não é sofrer. Sofrer é o dano, é a doença. Então nunca vamos confundir doença com cura. A cura é uma coisa, a doença é outra. O sofrimento é insano, a cura é a santidade. Então, vamos sempre nos lembrar disso. A escolha por Deus é uma escolha feliz. O Espírito Santo é o Espírito da alegria. E a cura é ser feliz. E curar é estender a fé. Quando você estende a fé, você cura. Porque eu serei curado na medida que eu permitir que Ele me ensine a curar. Então vamos permitir que Ele nos ensine a cura e a curar. E vamos estender a fé na cura. Curar é estender a fé. Porque aí a gente vai curando as outras pessoas quando a gente, de modelo, demonstra ou estende a nossa fé. Assim como a história do Santo Antônio do Chile que eu contei para vocês. Estender a fé é curar, porque a tua fé é que cura, pode possibilitar a cura nas outras pessoas. Então, se você tem fé naquilo que você está fazendo, estende essa fé, de uma maneira ou de outra. De algum jeito. E isso pode ajudar a curar a outra pessoa, a mente da outra pessoa, né? E eu serei curado na medida que eu permitir que Ele me ensine a curar. Então lembre, a cura é ser feliz. Somos felizes quando escolhemos por Deus. O Espírito Santo é o modo de escolher. E curar é estender a fé. Então vamos convidar o Espírito Santo, que é o modo certo de escolher, para estar conosco, tá? E se possível o tempo inteiro. Vamos lembrar da dificuldade. Quando a gente está numa dificuldade, a gente não quer uma inspiração. Eu preciso de uma inspiração para resolver isso. Só quem pode dar inspiração é o Espírito Santo. Então, pede. Pede. E o milagre acontece. O milagre é um serviço. Então, presta atenção. Às vezes vem um irmão, outra pessoa, vem trazer para ti a resposta, de alguma forma. Tá? E vem trazer aquilo que você está precisando para aquele momento. Presta atenção. Mas às vezes a nossa devoção pelo nosso ego, pela vontade de sermos os autores, porque acreditamos que somos os autores de nós mesmos, é que tira a devoção pelo Espírito. Então, ou é uma coisa ou é outra. Nós podemos nos alternar. Se 10% nós estamos no Espírito, já estamos colocando 10% de nós mesmos conectados com o Espírito. Já passa bastante coisa. Essa pequena brecha pode possibilitar a passagem do conhecimento. 10. Eu te assegurei que a mente que decidiu por mim está também em ti, e que podes deixar que ela mude a ti, assim como mudou a mim. Essa mente é inequívoca, pois ouve apenas uma voz e responde de apenas um modo. Tu és a luz do mundo comigo. O descanso não vem do sono, mas do despertar. O Espírito Santo é o chamado para despertar e ser contente. O mundo está muito cansado porque ele é a ideia de exaustão. Nossa tarefa é a obra alegre de despertá-lo para o chamado daquele que fala por Deus. Todos responderão ao chamado do Espírito Santo, ou a filiação não pode ser una.
Que melhor vocação poderia haver para qualquer parte do reino do que restaurá-lo à integração perfeita, capaz de fazê-lo íntegro? Ouve apenas isso através do Espírito Santo dentro de ti. Ensina os teus irmãos a escutar assim como eu estou te ensinando. Fala da vocação que já foi falada na aula passada, a vocação da nossa mente, que é retornar à sua origem, ao Espírito, e é isso, é integrar para que o todo fique completo. Então está reafirmando. Chamou atenção aqui, ele dizendo que Jesus, né? Pelo menos eu entendi que foi Jesus, dizendo que pode mudar a nossa mente assim como mudou a dele. E assim, às vezes a gente tinha a intenção que já estava pronto, mas ele parece que passou pelo mesmo processo, né, para servir de exemplo para a gente. Qual é a ideia que nós temos de mente una? Porque ele diz, a mesma mente que está em mim, está em ti. Então, essa ideia da unidade, porque a gente já ouviu dizer, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma única mente, é uma unidade. Então, qual é o coletivo de abelha? Colmeia. E de humano? De quê? Humano? Humanidade. Uma unidade. Né? Então, nós somos uma unidade. Então, nós temos que alcançar essa ideia de coletivo, de coletividade. Hoje eu soube que a Noruega está sendo considerada o país mais feliz do mundo, que é um dos países mais ricos. Então eles questionaram, mas agora riqueza é sinal de felicidade? Mas daí eles colocaram assim, o que foi levado em conta foi a falta de preocupação com a matéria, mas principalmente o sentido de coletividade que eles têm. Então eles criaram na nação um sentimento de coletividade, de fortalecer esta coletividade. O coletivo de humano é uma unidade. Então, eles estão mais uma unidade do que aqueles povos, do que aqueles lugares onde não existe o sentimento de coletivo, existe o sentimento de separado, de separação. Então, esse sentimento de separação é que nós temos que curar. Se nós curarmos a separação, estamos curados. Por quê? Porque voltamos a essa mente una. Não é que ela não esteja em nós. Nós é que estamos separados dela. Então, o aprendizado que nós estamos aqui fazendo, obtendo, é para unirmos as nossas mentes. E é um treinamento que nós fazemos. Cada vez que nós estamos juntos, que nós nos comunicamos e que nós concordamos com alguma coisa, isso eu também concordo, isso eu também compreendo assim. Então, naquele ponto, a nossa mente já está una. E assim nós vamos treinando a unidade. E às vezes as pessoas dizem também, já que abordamos o sentido da palavra, errar é humano. O que é humano? Um mano, dois manos. Aí, mano. E aí, mano? O que é um mano? Um irmão. Então, humano é o irmão. Errar é humano. Não, errar é desumano. Não tem nada a ver com humano. O humano não deve prejudicar o outro. Então, errar é humano é admitir que está certo errar com os nossos irmãos. Não, a gente erra mesmo. Isso está certo, porque errar é humano, eu sou humano, tu é humano. Então está certo, o humano fazer as coisas erradas contra o outro humano. Não está não. Errar é desumano. Então vamos trocar
essa significação da palavra, porque isso aí está uma interpretação equivocada do sentido da palavra. O humano é um irmão, o coletivo de humano é humanidade, ou uma unidade. Né? Então, errar sempre é desumano, ou seja, não faz parte de humano errar com o outro. Errar é o erro, não a concordância de que errar é humano. Ah, eu sou humano, então eu tenho direito a errar. Não tem direito a errar. Você erra porque você escolheu. Né? Mas não é que você justifica o erro dizendo, ah, eu sou humano, então eu posso errar à vontade porque eu sou humano. Não. Porque quando a gente erra, é uma coisa desumana. Não tem nada de humano em errar. Tá? A não ser o equívoco. Quando és tentado pela voz errada, chama por mim para lembrar-te de como curar compartilhando a minha decisão e fazendo com que ela seja mais forte. Na medida em que compartilhamos essa meta, aumentamos o seu poder para atrair toda a filiação e trazê-la de volta à unicidade em que foi criada. Lembra-te de que jugo significa união e fardo significa mensagem. Vamos reformular. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Desse modo, vamos nos unir, pois a minha mensagem é luz. Antigamente o rei transmitia as mensagens ao povo através de cartazes. Então ele fazia lá uns, não sei quantos lá, vamos dizer uns 1000 cartazes. Né? E aí ele contratava lá um pregador. O pregador pegava uma mochila e saía carregando aqueles 1000 cartazes, 1000 pregos e uns 2 martelos para ter um de reserva. E aí ele pegava os cartazes e com o prego ele pregava o cartaz no caminho. Então o rei dizia, olha, tu vai daqui até o Rio de Janeiro, em tudo que é poste não tinha, né? Tudo que é... E tudo que é árvore que tiver no caminho, a cada 200 metros, tu prega uma mensagem. Né? E aí tem uma historinha, né, de que Jesus estava caminhando no caminho, né, e encontrou um pregador. Né? E o pregador estava lá, exausto, exaurido. E aí ele olhou para o cara e disse, o que está acontecendo contigo? Né? E ele disse, não, é que eu estou muito cansado. Então para e descanse. Eu não posso. O rei exige de mim que eu faça isso em determinado tempo. Né? Se eu não fizer, eu vou ser castigado pelo rei. E aí ele diz, mas o que você faz mesmo? Não, eu sou pregador, eu saio pregando os cartazes pela estrada. Ah, é você que prega os cartazes do rei pelo caminho. É isso aí. Mas o meu fardo é muito pesado. Porque o meu fardo aí é esse aí, que eu carrego nas costas. É 1000 pregos, martelo, tem que levar um de reserva para você quebrar um. Né? E esse monte de papel, e papel pesa muito, né? É muito pesado, e eu caminhando no caminho. Aí diz assim, então, quem sabe a gente possa se unir, né, numa mensagem. Né? Venha levar a minha mensagem, porque a minha mensagem é luz. E o meu jugo é suave, e a minha mensagem é luz. Então o jugo era mais ou menos, o jugo do rei era o comando, né? Era a ordem do rei, a exigência dele. Né? Tudo aquilo que nós estudamos outro dia, né? Que
O espírito não comanda, não exige E não vence. e não vence. E o rei comandava, exigia e queria a vitória, né? Então, é pesado. Era um fardo pesado e um jugo forte, né? Uma pressão. Então ele disse, venha levar a minha mensagem, a gente se une nessa mensagem, e o meu jugo é suave, e o meu fardo não pesa, né? Porque minha mensagem é luz, não é de papel. Não precisa de prego. Mas a partir daí, então, é que surgiu a figura do pregador. Agora, todo aquele que leva a mensagem de luz é chamado de pregador. E não sabe por quê, né? Agora já se sabe, né? Porque surge desse personagem, né, que ele pregava as mensagens do rei e passou a levar a mensagem de luz. E uniu a sua mente nessa mensagem. Então, quando ele fala na união das mentes, ele diz, una a sua mente com a minha e deixa de pregar cartaz, né, e leve a minha mensagem, que a minha mensagem é luz. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A luz, de fato, não pesa, né? E aí, ele diz também que o cansaço do mundo, né, a gente não descansa dormindo, não é isso? O descanso é o despertar. Despertar com contentamento. Então, não adiantava o pregador do rei dormir, né? Ele ia acordar cansado de novo. Então a gente desperta, quando desperta deste cansaço, né, e começa a unir a nossa mente com a mente que já tem a mensagem da luz. E como a luz não pesa, aí não cansa. Então, o jugo é suave e o fardo é leve, porque minha mensagem é luz. Determinei que te comportasses como eu me comportei. Mas para fazer isso, nós temos que responder à mesma mente. Essa mente é o Espírito Santo, cuja vontade é sempre a favor de Deus. Ele te ensina para ter em mim o modelo para o teu pensamento e, consequentemente, comportar-te como eu. O poder de nossa motivação conjunta está além da crença, mas não além da realização. O que nós podemos realizar juntos não tem limites, pois o chamado daquele que fala por Deus é o chamado ao ilimitado. Criança de Deus, minha mensagem é para ti, para que a ouças e a transmitas aos outros, à medida que respondes ao Espírito Santo dentro de ti. Falando da mesmo que no parágrafo anterior, né, da questão da mensagem dele, né, e ao mesmo tempo ele traz essa questão de, mostra que ele é um modelo, né, e quando ele diz, eu determinei que te comportasse como eu me comportei, mas para fazer isso, nós temos que responder a mesma mente. Então ele fala exatamente disso, dele como modelo, e essa possibilidade, essa mente que ele indica, né, que é onde nós nos unimos, é o Espírito Santo. Então, o ensinamento de Jesus, né, leva ao segmento, a seguir o Espírito Santo. E é interessante que ele fala no final que para que a gente ouça e transmita aos outros, né, a mensagem de Jesus, de alguma forma é necessário que eu responda ao Espírito Santo dentro de mim. Então, na verdade, ele também indica que nós somos modelos, né? Então, na medida em que eu
fortaleço o Espírito Santo, ou seja, me uno a essa mente única, que ele indica, né, como essa mente que pode ser unida através do Espírito Santo, na medida em que eu fortaleço, eu respondo ao Espírito Santo e eu também sou modelo, ou seja, eu transmito a mensagem de luz na medida em que eu acendo a luz em mim. Foi o que eu entendi desse parágrafo. E eu lembrei, Jorge, eu acho que o ano passado, mais ou menos, que eu fui na catedral lá de Canterbury e uma mensagem me chamou muita atenção, né? Tinha um quadro lá e que falava isso. E agora, lendo esse parágrafo da mensagem de luz, que essa mensagem dizia que em cada geração todos os cristãos são chamados a ser luzes no mundo, né? E esse parágrafo, eu acho que ele ressalta isso, né? A nossa união, né? A gente estende a luz na medida em que a gente se une à mente única ou ao Espírito Santo, como ele coloca aqui. Que ele diz assim, se unirmos nossa mente, nossa união vai além da crença, mas não além das realizações. Porque unidos, o que podemos realizar é sem limites. Sem limites. Então imagina, né, a gente unir a nossa mente para essa possibilidade de realizações sem limites. Isso deve ser muito bom. Deve ser. Uma experiência de realização ilimitada. E nós aqui, achando que estamos realizando alguma coisa, né? Enquanto que nem isso estamos fazendo coisas. Né? E muitas coisas que vamos ter que desfazer depois. Né? Porque cada coisa que fazemos, às vezes nós ficamos presos àquela coisa. E depois, às vezes, temos que nos desfazer daquilo. Porque a nossa mente, ela se prende em tudo que temos. Então, se você for lá na sua casa, você sabe onde está cada coisa que está lá dentro da sua casa e onde está. Então, tudo que você tem está lá. E você sabe onde todas as coisas estão e que coisas são. Então está lá e estão na sua mente. Então, desfazer-se das coisas é desfazer-se às vezes aquilo que está lá e na mente também. Porque se uma daquelas coisas se quebra, quebrou lá. Lá se desfez. E na sua mente se desfaz também quando uma das suas coisas quebra lá fora? Ou fica? Às vezes fica na mente. Não tem mais a coisa, mas ainda está na mente. Então, nós até às vezes damos a perda da coisa lá fora, mas na mente nós não damos. Daqui 10 anos, depois que quebrou a taça, aparece alguém lá em casa e a gente vai dizer, puxa vida, eu tinha aqui uma taça muito interessante, tinha ali na prateleira não está mais, mas na sua mente ainda está. Então, de quantas coisas que não mais temos, ainda não nos desfizemos. Então, tudo isso ocupa espaço na mente. Então, quanto mais nós conseguirmos abrir espaço na mente para colocar a nossa mente no espírito, mais conexão nós vamos conseguir, mais nós vamos conseguir nos unir. Então, se nós
decidirmos por unir a nossa mente nessa mensagem de luz, nós vamos realizar o ilimitado. Não tem limites para a possibilidade das nossas realizações. Por que ficar nesse tão pequeno? É bem o conceito de escassez e abundância, né? A gente só se prega à escassez, você fica preso à escassez, né? Sempre, principalmente nesse momento que a gente vive, só se fala não tem, falta, não tem, né? Precisamos treinar justamente a abundância, que é largar tudo isso na mente. Item 3, o guia para a salvação. Número 1. O caminho para reconhecer o teu irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele. Eu já disse que o Espírito Santo é a ponte para a transferência da percepção ao conhecimento, de modo que podemos usar esses termos como se estivessem relacionados, porque em sua mente eles estão. Essa relação tem que estar na sua mente, porque se não estivesse, a separação entre os dois modos de pensar não estaria aberta à cura. Ele é a parte da Santíssima Trindade, porque a tua mente é em parte tua, em parte de Deus. Isso precisa ser esclarecido, não em palavras, mas em experiência. Essa parte, a última frase, isso precisa ser esclarecido, não em palavras, mas em experiência. Na verdade, o experimentar, quer dizer, é o praticar, é o viver, é estar atento para isso, né? Jorge, aqui eu até quero fazer um comentário. Aquela parte, sua mente é em parte tua e em parte de Deus. Isso precisa ser esclarecido, não em palavras, mas em experiência. Isso aí me tocou de uma maneira bem forte. Quando eu te perguntei a história da cruz, que tu ouviu a cruz, que a cruz te respondeu, e eu te perguntei, Jorge, tu não duvida que a cruz te respondeu? E você muito seguramente me respondeu, não. Então, isto aqui me esclareceu muito a tua resposta. Quer dizer, é a tua experiência, o que tu experienciou internamente da tua conexão com o Espírito Santo que te faz não duvidar. Isso aí, para mim, hoje caiu as fichas. Assim, quando está escrito ali assim, a tua mente é parte tua e parte de Deus, ele está se referindo à minha pessoa. Então, eu quero dizer para vocês que Deus e eu somos sócios. Então, qualquer coisa que vocês precisarem agora, vocês podem se dirigir a mim. Né? Que qualquer coisa eu converso com o sócio. Resolvo. Lá resolvo com o sócio, a gente já dá um jeitinho. Né? Mas, como é claro que ele não está se referindo só a mim, porque para eu tomar parte nessa experiência social, né, eu tenho que reconhecer o Espírito Santo no meu irmão. Então, quando eu reconheço que ele também é sócio. Né? Então, assim, você também faz parte dessa sociedade. Né? Então, nós somos sócios no céu. Nós somos sócios do céu. Nós somos sócios de Deus. Porque a minha mente é parte minha e parte de Deus. Ele não disse é só de Deus. O que está fazendo aí com ela? Ele disse parte é tua, parte é de Deus. Então nós somos unos, nós somos parte de Deus. E é no nível da mente. Quando o Santo Antônio do Chile compreende isto, ele compreende que o que tem que ser curado é a mente.
não o corpo. Não é que não possa fazê-lo. Mas não vou sair desesperado aí para tudo que é lado, para cá, para lá, para cá, para lá. Porque ele já compreendeu que a cura é da mente. E essa mente, essa parte que tem que ser curada, essa parte da mente que eu mantenho à parte. Porque essa parte da mente que não acredita que essa parte da mente é parte de Deus. Que acredita que ela faz parte desse mundo. Que é aqui que eu tenho que estar. Que eu sou parte desse mundo. Que eu sou um cidadão do mundo. Então, eu deixo de acreditar que eu sou um cidadão do céu. Então eu tenho que unir a minha mente no Espírito. Para recuperar essa lembrança de que eu sou parte de Deus. E na semana passada, vou frisar novamente, né, ele disse, como eu sei escolher o Espírito? O Espírito, ele não comanda, ele não exige, ele não vence. Então, sempre que você for tentado pela voz do mundo, chama o Espírito. Ele muda a tua percepção. Ele muda a tua compreensão. Já estudamos também que o amor não resolve todas as coisas, mas coloca todas as coisas no lugar. Aí você vai dizer, não, isso é coisa do mundo mesmo. E deixa para lá. Então você para de se incomodar com aquela coisa que é do mundo, porque o mundo é exaustão, o mundo muda de ideia a cada 10 minutos. Se mudou de ideia, agora não é mais isso, agora é aquilo, agora é diferente, agora não sei o quê. Toda hora está se mudando de ideia. E isso é um conflito que a nossa mente não consegue entender. E nem tente. Porque quando você acha que conhece já as respostas, o mundo muda as perguntas. E aí você não sabe mais. Como é aquela história do Joãozinho? Joãozinho, você tem 7 laranjas, tira 3, quantas ficam? Ah, essa aí não sei não, eu sabia essa com banana. Com laranja. Eu já não sei, mudou a pergunta, eu já não sei mais nada. Porque a gente quer decorar as respostas. Aí você mudou de banana para laranja, a gente não entende mais nada. E está sempre mudando. Está sempre mudando. Aqui tudo muda, o tempo inteiro. É a lei da impermanência, da instabilidade. Daquilo que nada é permanente, tudo é mutável, nada é consistente. Né? E a luz é inalterável. A luz nunca vai mudar. Não há nada que possa alterar a luz. Nada. Na luz ninguém consegue mexer. Não tem como. É o seguinte, no meu modo de pensar assim, referente parágrafo, fala que o caminho para reconhecer o irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele, correto? Correto. Pois então, eu tenho para mim assim que cada pessoa, inclusive a percepção de cada pessoa pode ser equivocada sobre qualquer aspecto, sobre qualquer coisa, né? Então, por exemplo, o corpo de uma pessoa é totalmente diferente do corpo de outra, né? Então, assim, o verde que uma pessoa vê pode não ser o mesmo verde que a outra vê, o gosto que ela sente de uma fruta pode não... não tem como a outra pessoa ter a mesma sensação, mesmo se ela experimentar, a sensação de uma pessoa de acordo com a experiência, se uma pessoa fala uma coisa para outra, uma entende de uma forma, né, de acordo com as suas experiências, a outra entende de outra forma, de acordo com a experiência que a outra pessoa teve.
Então, eu acho que a comunicação de uma pessoa para outra, ela sempre depende da percepção da outra pessoa, né? Eu te falo uma coisa, o senhor vai entender de acordo com todo o seu conhecimento, com tudo que o senhor passou, mas outra pessoa vai entender. E eu nunca vou saber se o que eu falei foi exatamente o que o senhor entendeu, e o senhor não vai saber se o que eu disse foi exatamente o que o senhor entendeu. Então, eu imagino como um triângulo, né? Como o Espírito Santo no topo do triângulo, certo? E eu numa ponta de um triângulo e o meu irmão semelhante na outra ponta do triângulo. E como eu não consigo reconhecer, não consigo ter essa ligação tão direta com o irmão, eu preciso do Espírito Santo para fazer o elo. Porque através dele seria, igual o senhor disse, que todos estamos em Deus, né? E a gente sendo um, então a gente vai ter a mesma sensação, a mesma experiência por a gente ser a mesma pessoa, né? O mesmo ser, né? Então eu acho que por isso é necessário ter esse mediador no topo do triângulo, porque como ele é verdade, ele vem de Deus e tudo, para ter essa compreensão, quando a pessoa, o mesmo Espírito Santo que você vai reconhecer na outra pessoa, o mesmo que está em ti, então fica mais fácil essa comunicação e de reconhecer todos como um só, e deixar mais essa coisa de separado. Realmente a percepção, ela vê aquilo que aparenta, daí diz-se que as aparências enganam. E a nossa percepção só vê as aparências. Então, aquilo que aparenta para mim difere do que aparenta para você. Então, por isso que quando a gente vê o Espírito Santo no outro, e para isso, esse teu exemplo desse triângulo é muito bom, né? Quando a gente usa a mediação do Espírito Santo, né, nós saímos fora dessa compreensão da aparência. E aí nós conseguimos realmente comunicar. Né? Por isso ele diz, une a tua mente à minha, porque aí nós vamos comunicar a luz. Porque a percepção é meio difícil. Dificilmente a gente consegue comunicar aquilo que estamos percebendo. Perfeito para isso aquele exemplo que você deu. Tá? Dos sentidos, que cada um percebe de forma diferente. Por isso que é tão difícil a comunicação. Porque eu digo uma coisa, a pessoa entende outra. Né? Eu digo alguma coisa a respeito do suco de cupuaçu, a pessoa diz outra, e outra pessoa diz outra. Né? Não há comunicação possível na percepção. Né? Então, há algumas alianças. Tipo assim, eu vou concordar com você, né, para a gente poder continuar conversando, para não perder o amigo. Né? Então a gente faz concordâncias, né, dentro das alianças. Né? Mas a percepção ela é divergente mesmo, porque os sentidos divergem. Né? Em todos eles, todos os sentidos, nós vamos encontrar sempre a divergência das pessoas. Então aquilo que eu percebo é diferente daquilo que você percebe, e assim, isso é o mundo das percepções. Então, como só percebemos, a comunicação é tão difícil. É tão difícil. Por isso que quando alguém vai se candidatar a um cargo eletivo, ele faz uma pesquisa para ver o que a maioria das pessoas concordam. Né? Então, se a maioria das pessoas concorda hoje que o bom é suco de cupuaçu, aí ele promete, eu vou dar suco de cupuaçu para todos. Né? Aí, como todos eles concordam naquele momento que isso seria bom para eles, ele se elege. Então, essas pesquisas, elas fazem as pessoas buscar aquilo que as pessoas querem naquele momento. E aí é só prometer aquilo. É só prometer aquilo. Pronto. Então, é assim que funciona uma pesquisa. Né?
das concordâncias momentâneas. Mas como tudo muda, daqui um pouco, aquele que é eleito já não concorda mais que tem que ser suco de cupuaçu. E aqueles que o elegeram já não querem mais suco de cupuaçu. Agora já querem outra coisa. Tá? Então, esse conflito da percepção, ele sempre vai estar presente. Né? Então, a comunicação, quando utilizada através daquilo que é percebido, ela, na verdade, é uma coisa que também amanhã pode mudar, porque ela não é permanente e está sujeita também à lei da mudança, da impermanência. Né? E assim é. Já quando a gente comunica pela luz do Espírito, aquilo não muda nunca. Aquilo que era há 50 mil anos continua sendo igual. É a mesma coisa. A luz é um símbolo da verdade. E a verdade não muda. É a mesma. A verdade não muda de hoje para amanhã. O que muda é a mentira. A mentira toda hora está mudando. Né? Mas a verdade não. A verdade nunca vai mudar. A mentira, para cada coisa que se diz, ela argumenta. Quando você desmonta, ela contra-argumenta. Você desmonta, então não adianta ficar desmontando mentira. Basta dizer a verdade. E pronto. Basta lembrar a verdade. O Espírito, ele lembra apenas isso. Ele não impõe. Ele não está querendo vencer nada. Não é uma competição que ele vai lembrar da verdade e querer ganhar a questão. Não, ele apenas lembra. Não exige nada. Apenas lembra. O Espírito Santo é a ideia da cura. Sendo pensada, a ideia ganha à medida em que é compartilhada. Sendo chamado daquele que fala por Deus, é também a ideia de Deus. Como és parte de Deus, és também a ideia de ti mesmo, assim como a de todas as suas criações. A ideia do Espírito Santo compartilha as características de outras ideias porque segue as leis do universo do qual faz parte. Ela é fortalecida ao ser dada a outros. Aumente em ti na medida em que a dás ao teu irmão. Teu irmão não precisa estar ciente do Espírito Santo nele mesmo ou em ti para que esse milagre ocorra. Ele pode ter dissociado o chamado por Deus, assim como tu fizeste. Essa dissociação é curada nos dois à medida em que tu vens a estar ciente do chamado daquele que fala por Deus nele. E assim reconheces o que é esse chamado. Fala em outras palavras que dar é igual a receber, né? Quando ele fala aqui quando o teu, as ideias do Espírito Santo compartilham as características de outras ideias, porque segue as leis do universo do qual faz parte. Ela é fortalecida ao ser dada a outros. Aumenta em ti na medida em que a dás ao teu irmão. Teve um rapaz que veio fazer reiki aqui essa semana, né? Que teve o curso de reiki, a semana passada, né? Final de semana passada. Aí, eu acho que ele gostou muito do reiki. Aí ele disse que foi jantar na casa da avó dele. E estava lá uma prima de 5 anos e tinha sopa. Aí ele aplicou reiki nos alimentos, no prato de sopa dele, com as mãos, né? Colocou as mãos e aplicou reiki. A prima dele, de 5 anos, disse: eu não quero minha sopa, está muito ruim. Eu quero a do Gabriel.
Aí pegou a sopa do Gabriel, o Gabriel disse, então tá, pega a minha. Tomou a sopa todinha e achou uma maravilha. Estava muito gostosa. E ele ficou muito impressionado. Aí ele disse assim, que o irmão mais velho dele tem bronca dele a vida inteira. E isso é de uma compreensão normal até. Por quê? Porque quando nasce um irmãozinho mais jovem, ele ocupa o espaço. Ele concentra as atenções. Até porque o bebezinho precisa mais atenção do que aquele que já está mais criado, mais crescido. Só que às vezes aquele não diz nada, né? Mas tem bronca. E ele disse. Aí, eu disse para ele, faz assim, faz reiki para você mesmo. Não diz nada para ele, não faz nada. Ele não precisa estar ciente de que você está com o Espírito Santo e nem de que o Espírito Santo está nele. Você faz. É um pensamento. O reiki é um pensamento. O pensamento é uma ideia de Deus. Né? Se compartilhar, e porque nós todos somos parte de Deus, quando faz por você, faz por todos e faz por aquele que está mais próximo. Né? E o teu irmão, ele está mais próximo de você, por exemplo, do que o teu primo. Né? Porque ele está bem mais próximo de você, a mente está mais próxima do que qualquer outra pessoa. Né? Então só faz para você. Aí ele ficou fazendo o auto-reiki para ele, e eu disse, pensa nessa situação que está em você. Né? Não pensa nele, pensa em você. Aí hoje ele mandou uma mensagem para mim, Jorge, tá acontecendo, eu não mudei nada, igualzinho. Mas meu irmão está ficando muito amoroso. Mas eu não fiz reiki para ele, só estou fazendo para mim mesmo. E como meu irmão está ficando amoroso comigo, como nunca foi. E são rapazes já. Do nada. Mudou. Eu não mudei nada. Mas ele está muito amoroso. Então esse exemplo é um exemplo de alguém que entendeu a ideia da cura. Porque ele diz ali no final, teu irmão pode ter dissociado a ideia de Deus da mente dele, não tem importância. Faz por você. Porque quando você faz, quando você aceita essa ideia da luz, essa ideia de que você é parte de Deus e que você faz para você se curar, vai mudar alguma coisa ao seu redor. Então, não precisa dizer nada, não precisa nem mesmo ele saber que o Espírito Santo está em você, ele pode ter essa ideia totalmente dissociada, né? A mente do Espírito. Né? Mas não tem importância, você faz. E a coisa muda. E a coisa muda. Então, às vezes, vem um casal que está em conflito. Né? Eu digo, faz por você. Né? Faz por você. Mas isso vai mudar o outro? Eu não sei, mas você pode mudar. Né? E aí a pessoa vem me dizer que mudaram as coisas. Que o outro está mais amoroso. E como que acontece do outro ficar mais amoroso? Eu não mudei nada, mas o outro ficou mais amoroso. Você percebe no outro e não em si mesmo. Porque o outro percebe que alguma coisa mudou em você. E aí ele quebra a resistência dele, porque ele começa a perceber que você está mais amoroso. E você acha que é ele que está mais amoroso. E ele acha que é você. Então, quem está mais amoroso? Ambos ficam mais amorosos. Então, tudo fica melhor quando compartilhamos a ideia. E se funcionou, é porque a ideia foi compartilhada. E se houve compartilhamento, é porque a nossa mente, em algum nível, está unida. Estava desunida num nível. Mas tem um nível da mente que ela continua unida a todas as mentes, porque nossa mente é parte de Deus, e Deus
como a Cláudia lembrou, é a união de eus. É de mais eus. É a união de todos os eus. Então, todos os eus, o meu eu, o teu eu, e o de todos o eu de todos os humanos, fazem parte da mente de Deus. São parte, e ali é a unidade. Né? Então, quando você busca superar esse bloqueio do eu separado, você desfaz os bloqueios da separação em você e no irmão. E é assim que nós podemos ver o Espírito Santo no irmão. Uma pessoa que está com muita raiva não vai conseguir ver Espírito Santo no irmão de jeito nenhum. Então, o que é que precisa fazer para você ver o Espírito Santo no irmão? Curar a si mesmo. Se você curar sua raiva, você já vai conseguir ver. Tinha uma moça que foi procurar o mestre e disse: mestre, quero que você me dê uma coisa para matar a sogra, porque eu não aguento mais aquela mulher. Porque se ela não morrer, eu vou me separar. Não tem mais solução. Aí o mestre disse: olha, eu vou te dar aqui esse chazinho, tá? É um veneno. Todos os dias você põe uma gotinha disso na comida dela. Agora presta atenção. Ninguém pode suspeitar, porque como todo mundo sabe que vocês estão em conflito, se alguém suspeitar que ela foi envenenada, todo mundo vai olhar para você. Se alguém suspeitar que ela morreu de maneira estranha, você não vai escapar. Então, o que eu faço mesmo? Faz assim. Esquece o ódio, a raiva, disfarça, né? E começa a ser gentil com ela. Oh, minha sogra amada, minha sogra querida. Né? Trata ela como se ela fosse assim, né? Porque daí se ela morrer, ninguém vai suspeitar de você, porque vai dizer: não, mas ela parou de brigar com a sogra, estava tão amorosa, né? E aí, tudo certo. Aí ela foi. Né? E aí se passaram os 2 meses, né? E aí a moça foi lá no mestre, eu queria lhe devolver o frasco de veneno e queria um antídoto, não quero mais que minha sogra morra. Mas por quê? Não, porque ela está tão amorosa comigo, ela está tão gentil comigo, a gente ficou tão unida que eu não quero mais que ela morra. Então, claro que não tinha veneno ali. Então, quando você muda, o mundo muda. Grande falou isso. Exatamente o que eu lembrei também. Né? Seja você a mudança que você quer ver no outro, o que você quer ver no mundo. Você muda. E isso, diz o Gandhi, diz o Curso em Milagres. E se você for procurar, o budismo vai dizer, o cristianismo vai dizer, o hinduísmo vai dizer, o taoísmo vai dizer, todas as instituições vão dizer a mesma coisa de diferentes maneiras e diferentes palavras. O próprio Curso em Milagres já nos diz isso. Centenas de vezes, de diferentes maneiras, usando diferentes palavras, com um jogo de palavras. Às vezes ele dá um jogo de palavras aqui que a gente, meu Deus, como é que ele conseguiu fazer esse jogo de palavras? A gente leva um tempo para assimilar aquilo. E ele está dizendo a mesma coisa que ele já disse outras tantas vezes, de uma forma diferente. Então, é assim. Por isso que enquanto a gente ainda tiver na mente alguma coisa, eu digo para as pessoas que vêm aqui contra uma instituição religiosa, você não vai para o céu. Mas porque aquela religião, porque não sei o que. E você faz o que? Não, eu sou agora, pertenço a tal religião, que é muito amor, que é muito não sei o que. Você saiu mesmo, por que daquela? Porque aquela...
não vai para o céu. Eu digo para as pessoas. Enquanto você tiver alguma coisa contra uma religião, é porque você ainda não curou aquilo. Então, não adianta você estar nessa ou naquela outra. Isso serve para os humanos também. Né? Enquanto a gente tiver alguma coisa contra o humano, é porque eu não curei em mim aquela coisa. É a raiva que eu tenho. Então, se eu curar a minha raiva, o irmão vai ficar amoroso. Né? A outra instituição também vai nos parecer amorosa. Eu posso escolher a instituição que eu quero isso. Mas eu tenho que compreender que todas são amorosas. É como quando você muda a lente dos óculos. Né? Se você conseguir limpar o espelho da sua mente, deixá-lo transparente, tudo vai ficar amoroso. Me disse isso hoje o Sérgio, citando uma citação taoísta. E é isso. O que é limpar o espelho da mente? É isso que a gente reflete e projeta o tempo todo. As nossas projeções, as projeções do ego. E conseguir unir a nossa mente em torno do amor. Nessa mensagem de luz. Pronto, o mundo ficou iluminado. Aí o mestre disse, olha, eu vou te dar aqui esse chazinho, tá? É um veneno. Todos os dias você põe uma gotinha disso na comida dela. Agora presta atenção. Ninguém pode suspeitar, porque como todo mundo sabe que vocês estão em conflito, se alguém suspeitar que ela foi envenenada, todo mundo vai olhar para você. Se alguém suspeitar que ela morreu de maneira estranha, você não vai escapar. Então, o que eu faço mesmo? Faz assim. Esquece o ódio, a raiva, disfarça, né? E começa a ser gentil com ela. Oh, minha sogra amada, minha sogra querida. Né? Trata ela como se ela fosse assim, né? Porque daí se ela morrer, ninguém vai suspeitar de você, porque vai dizer, não, mas ela parou de brigar com a sogra, estava tão amorosa, né? E aí, tudo certo. Aí ela foi. Né? E aí se passaram uns 2 meses, né? E aí a moça foi lá no mestre, eu queria lhe devolver o frasco de veneno e queria um antídoto, não quero mais que minha sogra morra. Mas por quê? Né? Não, porque ela está tão amorosa comigo, ela está tão gentil comigo, a gente ficou tão unida que eu não quero mais que ela morra. Então, claro que não tinha veneno ali. Então, quando você muda, o mundo muda. Grande valor. Exatamente o que eu lembrei também. Né? Seja você a mudança que você quer ver no outro, o que você quer ver no mundo. Você muda. E isso, diz o Gandhi, diz o Curso em Milagres. E se você for procurar o budismo, vai dizer, o cristianismo vai dizer, o hinduísmo vai dizer, o taoísmo vai dizer, todas as instituições vão dizer a mesma coisa de diferentes maneiras e diferentes palavras. O próprio Curso em Milagres já nos diz isso. Centenas de vezes, de diferentes maneiras, usando diferentes palavras, com um jogo de palavras. Às vezes ele dá um jogo de palavras aqui que a gente, meu Deus, como é que ele conseguiu fazer esse jogo de palavras? A gente leva um tempo para assimilar aquilo. E ele está dizendo a mesma coisa que ele já disse outras tantas vezes, de uma forma diferente. Então, é assim. Por isso que enquanto a gente ainda tiver na mente alguma coisa, eu digo para as pessoas que vêm aqui contra uma instituição religiosa, você não vai para o céu. Mas porque aquela religião, porque não sei o que. E você faz o que? Não, eu sou
agora pertenço a tal religião, que é muito amor, que é muito não sei o quê. Você saiu mesmo, por que daquela... porque aquela... não vai para o céu. Eu digo para as pessoas, enquanto você tiver alguma coisa contra uma religião, é porque você ainda não curou aquilo. Então, não adianta você estar nessa ou naquela outra. Isso serve para os humanos também. Enquanto a gente tiver alguma coisa contra o humano, é porque eu não curei em mim aquela coisa. É a raiva que eu tenho. Então, se eu curar a minha raiva, o irmão vai ficar amoroso. Né? A outra instituição também vai nos parecer amorosa. Eu posso escolher a instituição que eu quero isso. Mas eu tenho que compreender que todas são amorosas. É como quando você muda a lente dos óculos. Né? Se você conseguir limpar o espelho da sua mente, deixá-lo transparente, tudo vai ficar amoroso. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer.